Graça e paz, igreja. Boa noite. Não, ele já trouxe. Dá nervoso, Diácono Zé Carlos, dá, né? Continua dando sempre, né? A gente fica trêmulo. Igreja enfeitada, bonita, para descontrair um pouco. Como o pastor estava falando aqui, já cantou, né? Já falou do Salmo 100. Hoje eu queria convidar a igreja. Hoje a gente vai falar um pouco da justiça do Senhor. E como nós temos aplicado essa justiça, né? Eu queria convidar os irmãos a abrirem Mateus 6,33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, só a parte A lá em cima. Para a gente começar a construir um raciocínio sobre essa justiça, eu tenho a certeza que todos conhecem o significado dessa justiça e como a Bíblia vem trazer a justiça do Senhor, e que a gente comece a pensar como que a gente tem aplicado essa justiça com o próximo. Todos acharam? Então a palavra do Senhor diz assim: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente vai parar ali. E a sua justiça. Vamos esquecer as demais coisas que vão ser acrescentadas. A justiça do Senhor, ela no significado, ela vai dizer que é o seguinte: justiça de Deus. Deus, nós já sabemos, é um justo juiz que pune o mal de acordo com a sua retidão divina. Ele é justo, certo? Mas, por outro lado, como nós cantamos, graça, misericórdia, por outro lado, sua justiça também é revelada em seu amor. Misericórdia e graça. Ele provê redenção e perdão aos pecados, aos pecadores arrependidos, demonstrando sua justiça. O que significa de uma maneira maravilhosa e compassiva. Então, justiça do Senhor, ele pune o mal com a sua retidão, mas ele quer sempre dar a misericórdia e a graça. Ele sempre quer dar a misericórdia e a graça. E dentro disso, qual é a justiça que a gente tem aplicado ao nosso próximo? E por que eu falo isso? Porque eu vou falar para vocês que lá em março, muitos já sabem, que anda pertinho, grudado ali comigo, eu fui assaltado, ou melhor, o carro da frente foi assaltado, eu parei, o cara de trás bateu na minha traseira. Aí eu fui assaltado, fizeram um arrastão, levaram meu telefone, minha necessaire, minha aliança, meu relógio. Só não levaram o carro porque bateram no carro. Eu falei, o carro está quebrado. Eles deixaram o carro, foram embora. E quando a ficha vai caindo, eu cheguei em casa, passei lá na casa da minha mãe, sem telefone, liga para a Daniela, conta o que houve, explica, estou indo para casa. Cheguei em casa, beleza. Mas quando você vai botar, eu fui botar a cabeça no travesseiro e você começa a ficha cair, a adrenalina baixar, irmãos, eu queria que caísse fogo do céu. Porque eu estava pensando, eu estou sendo sincero com vocês, porque Deus falou muito comigo nisso aí, a gente sempre tem que trazer um aprendizado. E ele provê depois tudo isso. Quando o ladrão rouba, chegam rindo, comemorando, e eu imaginando a minha aliança na mão do ladrão, eu falando, cai fogo do céu, Senhor, derrete a aliança, a mão, tudo. Sério, pensei isso, gente. Mas aí, no meu segunda-feira, eu estava num devocional do apóstolo Paulo. Qual era a carta que tinha? Filemão. Vocês já conhecem a carta. Quem que eu comecei a ler? Onésimo. Onésimo roubou Filemão. Era escravo. A Bíblia não diz o que ele roubou. Ou ele se roubou, porque ele é escravo, ele era posse de Filemão. Aí eu comecei a ler, eu falei, misericórdia, Senhor. Porque Paulo vai dizer, receba Onésimo de novo, Filemão, como irmão em Cristo, ao qual eu gerei preso. Se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta. Eu falei, eita, rapaz, Senhor, me perdoe. Aí eu pensei na hora, eu não vou reconhecer, não lembro da fisionomia, é uma coisa, quem já passou por isso sabe que é tudo muito rápido. Mas eu pensei assim, se um dia esse ladrão entrar pela porta de Antioquia, misericórdia e graça ou fogo do céu? Foi onde eu comecei a construir essa pregação. Porque
eu pensei cair fogo do céu, mas não é isso que o Senhor quer. Eu tenho que receber, se um dia eu reconhecer, seja ele cristão ou não, mas cheio de graça e misericórdia. É como a diaconisa falou aqui, misericórdia para mim, cair raio no pé de quem me tropeçou o meu caminho, raio no quem me fechou no trânsito, porque minha profissão é dirigir 6 horas por dia, e às vezes tem motoqueiro e carros que te cortam que tu fica assim. Aí tu lembra o Espírito Santo, vai, no nome do Senhor Jesus, proteja, Senhor. Mas na verdade o primeiro impacto, louco, cara, olha o que o cara está fazendo, vai, às vezes dá vontade de, Senhor, para não fazer mais com ninguém. Mas a gente tem que pedir misericórdia e graça. E dentro de tudo isso que eu estou falando, qual justiça pedimos ao Senhor quando somos? Eu estou falando do ladrão, fui no profundo. Mas não é só no ladrão. Quando somos confrontados, contrariados, caluniados, que às vezes passamos por isso, perseguidos. Às vezes tem uns vizinhos que perseguem, né? Quer tirar da graça. E como é que a gente pensa sobre essas pessoas? Quando a gente fica magoado com alguém, é misericórdia e graça ou fogo do céu? Quando estamos cheios de razão, eu estou certo, a pessoa não entende, diz que eu estou errado, e aí? Respiro fundo, misericórdia e graça, ou caia fogo do céu porque o irmãozinho não entende? E aqueles que nem sequer é crente, aquilo ali é ímpio, não entende nada, Senhor. O Senhor está vendo, hein? Está nas tuas mãos. Não, misericórdia e graça. A punição vem do Senhor, vem. Isso cabe a Ele. Mas o que cabe ao crente é pedir misericórdia e graça. Até o último instante, misericórdia e graça. E para que não fique nessas palavras, aí a gente vai estudando, né? A gente vai vendo que Jonas, eu vou citar Jonas, não precisa abrir não. O que Jonas queria para Nínive? Jonas foi lá, pregou rapidinho pela cidade, sentou e ficou esperando o quê? A destruição de um povo perverso, mau. E a gente já sabe a passagem de Jonas, né? Senhor, eu sabia que o teu amor, né, cara, é misericordioso, a tua graça, mas teve arrependimento daquele povo. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. O que nós temos que fazer, seja rápido ou não esperando, na visão de Jonas, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas de Jesus, que só através disso pode ter um arrependimento e um coração quebrantado e contrito. Porque se eu não abro a boca para falar as boas novas, ao qual foi constituída a igreja, e de fazer discípulo e anunciar aquilo que eu vos ensinei, pregar o evangelho e as boas novas, quem é que vai pregar? Somos nós. Infelizmente tem muita gente ruim aí fora. Tem muita gente que pensa, infelizmente, que bandido bom é bandido morto. Mas nós não temos que pensar dessa forma. Vai cumprir pela justiça? Sim. Deus vai punir com a sua retidão se não se quebrantar e se arrepender? Vai. Tudo tem consequência. Deus é um justo juiz. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Se eu plantei laranja, eu não vou colher maçã. Eu vou colher laranja. Mas isso cabe ao Senhor. Por mais que Deus vai dar a sua misericórdia e graça, mas vai ter a consequência. Disso aí ninguém vai escapar. E além de Jonas, eu já falei que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Eu queria convidar vocês também para abrir Esther. Vamos no capítulo 5. Eu achei também magnífico essa passagem que a gente vai vendo. Isso aqui, o pastor Maurício já pregou sobre Esther, e eu fui ler o livro de Esther, né? Porque aí a gente vai falar sobre PG, e você, além do que o pastor pregou, do resumo, você vai ler o livro para tentar entrar na história. Eu gosto de entrar na história. Cara, como que Esther foi tremendo. No capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4, eu vou lendo aqui, a gente vai construir o raciocínio. Esther, capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, ali Mardoqueu, né, o general Amã, do rei,
Mardoqueu não se prostrava para ele, só para a gente entrar dar um contextozinho aqui, para a gente não entrar direto e não entender, talvez quem talvez não conheça esse livro, leia, muito bom, vai edificar muito a vida de vocês, creio eu. E Mardoqueu estava sentenciado à morte. E ele chama Esther, porque Amã queria matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrou a ele, não rendeu homenagem a ele. Então ele planejou a morte de Mardoqueu. Mardoqueu foi falar com Esther, que era a rainha, sua sobrinha, Radassa, que virou Esther, né? E esse Amã estava planejando para pegar todos os judeus. Inclusive Esther ia entrar nesse balaio todo porque ela era judia. Então ele vai buscar o favor de Esther, falar com Esther, só que Esther ela não podia chegar diretamente na presença do rei. Né? O rei tinha que estender o cetro para ela que ela pudesse acessar o rei. Então ela se vestiu de rainha, a gente vai entrar aqui, eu vou logo passar para o versículo 3. Vamos acompanhar. Versículo 3 não, vamos ler do 1 mesmo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Amã queria o que, a igreja? Matar os judeus, certo? Olha essa narrativa agora. O rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Fez uma pergunta. Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que te lhe preparei. O cara não está querendo matar o tio dela? Todos os judeus? Ela está preparando um banquete para o cara que quer exterminar todos os judeus daquela província. Disse o rei: trago a Amã imediatamente para que atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Ele repetiu, mesmo que seja a metade do rei, lhe será concedido. Cara, eu já falava, estão me perseguindo. Ou então, pastor Maurino está aí hoje, amor, mas a gente sabe que as nossas mulheres, elas sabem, tem um poder de persuasão, né? Ela podia entrar ali, né? Aquele charme com o rei, mas ela está oferecendo um banquete, ela não se apressa a mostrar o perigo que está correndo. Quando a gente está com um perigo, a gente já, Senhor, calma, vamos aprender com Esther. Ela está oferecendo um banquete ao qual ela corre risco de vida. Mas a gente não precisa se atentar na vida, vamos se atentar quando a gente é confrontados, caluniados, perseguidos, humilhados, magoados. E quando estamos cheios de razão, que isso a gente vai ver no longo da nossa conversa, quando a gente está pelo Espírito até os nossos direitos, a gente esquece. Lá na frente a gente lembra disso aí, que lá na frente a gente vai falar sobre isso. Então Esther, pela segunda vez, ela promove outro banquete para Amã. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Esther respondeu: este é o meu pedido, este é o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então responderei à pergunta do rei. Esther pediu ao povo quantos dias por oração, ficar em oração em jejum? 3 dias. Ela está no segundo, correndo risco. O seu tio pode morrer a qualquer momento, porque a forca já estava preparada, certo? Todos nós conhecemos essa história. Esse aprendizado para a vida, que aqui eu vi justiça, misericórdia e graça. Pela vida de Mardoqueu
E a justiça se cumprindo, infelizmente, não teve quebrantamento, se ajoelhou nos pés. Vamos construir o raciocínio aqui, que eu já estou indo lá na frente, né? Aí, este é o meu pedido, responderei a pergunta do rei. Agora a gente vai lá para o versículo 9, né? Do versículo 9. Naquele dia Amã saiu alegre, Amã estava cheio de alegria e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Ele ficou furioso quando Mardoqueu não mostrou respeito a ele. Ele já estava planejando exterminar esse povo. Vamos para o capítulo 6, 14. E enquanto ainda conversava, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esté havia preparado. Está lá, a gente já leu lá, Amã chegou de novo no banquete e construindo a história. Capítulo 7, 2, para a gente finalizar essa parte dessa história. Vamos ler do 1. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esté. E, enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esté, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Isso lhe será concedido. Cara, ela perguntou de novo e ela está ali, em espírito, jejum e oração junto com todo o povo, certo? Não teve pressa em chegar e falar qual era o seu desejo. Ela não chegou a falar por que estava angustiada. Ela estava esperando a provisão divina. Ela estava buscando o Senhor. Ela estava em jejum, ela estava em oração junto com seus irmãos. E eu vejo que quando pedem lá no grupo de oração, eu convido vocês que não faz parte, entra no grupo de oração. Quando puder, participa. E ali há clamor, há oração. E é isso que nos cabe. Buscar a justiça de Deus em oração, em jejum. E deixar que Ele é o justo juiz. Algumas histórias vai se desenrolar, talvez negativa para alguns personagens da Bíblia, mas outras positivas. Aqui Amã morreu. Ele morreu. Mas por quê? Quando eu estou lendo a história, o rei, no seu sonho, ele lembrou do que Mardoqueu fez. A Bíblia relata que está no livro de Crônicas, que ele escutou o conluio que estavam fazendo com o rei. E ele contou para o rei, porque estavam tramando contra o rei. Ele, poxa, chama Mardoqueu. O rei mandou chamar Mardoqueu. Chama Mardoqueu, dá veste, dá isso tudo. Mardoqueu estava para morrer. Quando Esté revela para o rei, que Amã queria matar Mardoqueu, deu ruim para Amã. Mas por que o rei lembrou disso? Jejum e oração. O rei lembrou do nada. Foi o Espírito que lembrou ele. Foi o Espírito que falou no ouvido dele, através do jejum do povo, através da atitude de Esté, que não se desesperou, não ficou nervosa, confiou no Deus vivo que é de hoje. Ontem, hoje e amanhã. Confie no Senhor, fique em espírito, viva pelo Espírito. Não confie nos nossos braços. É sob a poderosa mão do Senhor que nos protege. Aqui, Esté não falou. Esté não procurou essa justiça que estamos falando. Ela procurou a divina proteção, o favor do Senhor, e no final deu o que não deu. Em vez de Mardoqueu, a forca serviu para Amã. E o que Esté fez? Vamos abrir Romanos 12, 17. O que Paulo diz para os irmãos, para os cristãos que estavam em Roma? É o que Esté está fazendo. Romanos 12, 17 diz assim: não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Vamos até o 21. Amados, nunca procurem vingar-se,
mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Amã, naquele momento, era o que de Esther? Um inimigo declarado ao seu tio e ao seu povo, que queria matá-los. Porque ele estava tramando, se a gente ler, ia estender toda a província. E Esther era o quê? Do mesma linhagem. Ela está fazendo o quê? Dando de comer para o cara que queria matar Diácono José Carlos. Ela poderia chegar na primeira vez que o rei, o seu marido, ela despejar tudo o que estava acontecendo. Teve paciência. Esperou no Senhor, honrou com o seu propósito de 3 dias de jejum e oração. Às vezes a gente se atrapalha, quer atender no primeiro dia, no primeiro momento, no primeiro pedido. Então essa parte dessa história terminou assim. Ela está dando de comer. Aí a palavra do Senhor vai continuar dizendo: se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, o apóstolo está falando que se eles fizerem isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E o que eu mais escuto aí, além de eu prefiro estar com os animais, com o ser humano, e eu sair magoado, e não me deram atenção, e só falam ruim, mas não falam nada. Eu estou falando agora dos crentes, né? Porque eu pego muito quem conhece, quem não conhece, quem é ateu, quem não é. E às vezes dói a gente ver o crente. Eu só escuto uma versão, mas graças a Deus a gente aprende que a gente só escuta, tem que escutar os dois lados. Então absorve, a gente sempre dá uma palavra de conforto, levando, vai lá, conversa. Às vezes não te procurou, mas vai. A Bíblia não diz que se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Não espera não. Então muita gente cheio de razão, falando mal do seu próximo. Estou falando às pessoas, tá, gente? Que eu nem conheço, mas eu escuto muito. Quando dá brecha, a gente faz algumas pontuações que, graças a Deus, a gente aqui aprende a palavra do Senhor, né? Então o Espírito Santo lembra aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente está praticando no dia a dia, meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. Então, o que a gente escuta aí fora é só justiça do fogo consumidor. Na maioria das vezes. Esquece a graça e a misericórdia. Que a gente possa entender e tratar da mesma forma que a gente quer que Jesus nos trate. A gente nem merece tanto amor, mas mesmo assim Ele dá. Mesmo assim Ele nos convida para um relacionamento. E dentro de tudo isso, também eu queria convidar vocês a abrir em Atos 16. Versículo, essa passagem é conhecida, Paulo e Silas na prisão. Versículo 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós estamos falando sobre a graça e a misericórdia. Mas não temos que só pensar sobre isso, porque Deus é um justo juiz e aplica sua retidão naqueles que praticam o mal. Ele é fogo consumidor. Ele não é só amor. Muitos aí a gente vê pregando o evangelho fofinho, que tudo pode, naquele que te fortalece, mas não se atenta no porquê que o apóstolo Paulo chegou até ali, o que ele passou. E a gente às vezes fica só pensando, a gente não, graças a Deus não, porque a gente estuda tudo, a gente se atenta com tudo. Mas muita gente acha que, vem, vai ficando. Não, vem como estás, mas não permaneça. Ele quer, venha como estás, mas não permaneça. Não tem nada a ver, tem a ver. Os desígnios e preceitos do Senhor é para ser vivido de uma forma correta. Hoje eu passei lá no acho que foi Instagram, é a maneira certa, como que é? Eu vi hoje, o certo da maneira certa. Depois vai ver a história de Balaão. Ele falou, ele não foi, mas deu a dica para corromper o povo. Ele fez o certo,
mas na maneira errada ele fez, não foi, mas deu a dica, vai lá, ó, é assim, 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 assim. Atos 16, versículo 22. Apóstolo Paulo. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Apóstolo Paulo está sendo açoitado. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere. E ele fez mais alguma coisa. Prendeu os pés no tronco de Paulo e Silas. Era só para botar no cárcere, correto? A ordem foi essa, mas ele foi além. Prendeu os pés no tronco. O carcereiro está prendendo Paulo, ele está vigiando, né? Paulo ali foi açoitado. E às vezes, antes, Paulo para estar aqui, ele queria ir para outro lugar. Só que o Espírito impediu dele ir. Olha o que é viver pelo Espírito. Ele queria, se a gente for ver lá em Atos 16:6, só está referência, eu não vou ler. Depois vocês anotam aí para ler, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ser crentes de Bereia. Em 16:6 ele queria ir para um lugar, mas teve um sonho e falou, passe, e veio parar aqui. Pô, ele veio parar aqui para ser chicoteado. Veio parar aqui para ser maltratado. Ele nem queria. E às vezes a gente vai em alguns lugares, pega a visão, que às vezes a gente nem quer. Às vezes a gente escuta o que nem quer. Às vezes a gente pensa que nem merece estar escutando. Mas às vezes tem um propósito. Na minha vida e na sua vida. Porque aqui teve um propósito. A gente conhece essa história. Mas vamos construindo um raciocínio. Então, Paulo, ele era cidadão romano. Porque lá na frente, em Atos 22, quando iam chicotear ele, vocês vão chicotear quem é romano? Eu tenho cidadania romana, eu tenho dupla cidadania. Quando os caras ficaram atemorizados, foram ao chefe, como é que tu conseguiu? Toda aquela narrativa, e vocês podem ler também, a gente vai passar aqui breve. Mas por que Paulo não falou isso nesse episódio antes? Porque tinha vida para ser salva, tinha uma família para ser salvo. Eu não estou falando de chicotada, mas eu estou falando sobre, às vezes, confronto, calúnias, perseguição, humilhados, mágoas. E às vezes estamos cheios de razão, e estamos mesmo cheios de razão. Mas às vezes a gente tem que aturar porque vai ter vida salva. Nisso que a gente passa. Paulo foi chicoteado. Hoje a gente não é chicoteado. Hoje talvez a gente toma aquele tapa com luva de pelica, né? Que a gente fala, tomei um tapa no rosto com luva de pelica. Segura. Confia no propósito. Não pegue essa isca. Não se trave. Não crie muros, como diz o John Bevere, fortaleza e não deixe mais ninguém entrar na sua vida. Não deixe de se relacionar por isso. Porque talvez no final você vai ser o agente salvador dessa família. Como Paulo foi aqui. Vamos continuar lendo? Calado como cidadão romano na mesma situação de Esther. Caladinha lá, ó. Sendo perseguida, com risco de morte, oferecendo banquete. Dando lá pãozinho, vinho, queijo, tudo de melhor para o cara que estava seguindo ela. Querendo matar seu tio. Paulo aqui aguentou tudo isso. Aí a gente conhece a história, teve aquele terremoto, as grades se abriram e o carcereiro vai fazer o quê? Tentar se matar. Aí Paulo, pelo Espírito, não faça isso, estamos aqui. Poxa, se mata aí, pô, tu me prendeu meu pé no tronco. Pô, tu foi além do que eles mandaram. É justiça de Deus, vou ficar quieto. Se Paulo fica quieto, e aí? Paulo não meteu a mão na espada, não fez nada, mas estava pelo Espírito, estava num propósito, aguentou calado, não revelou sua cidadania romana. E a gente sabe a história, o que aconteceu? O carcereiro e sua família foram salvos.
Por isso que eu falei, às vezes a gente está cheio de razão, com o direito de abrir a boca, mas esquecemos, porque há algo maior, além dos nossos direitos, a vida para ser salva, através de chicotadas que a gente toma. Chicotadas em linguagem figurada, mas é aquilo que eu enfatizei. E para que não fique só nas minhas palavras, Atos 22, versículo 25, que aqui é bom a gente falar o que a Bíblia diz, não falar só das minhas palavras. Porque eu falei que ele não tomou chicotada lá porque ele era cidadão romano. E bênção. A igreja está acompanhando. Já foi cantado aqui, né? Desce fogo. Já foi falado sobre a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Atos 22, 25. Enquanto o amarravam, a gente está falando de Paulo, tá, gente? Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado de preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu tenho por direito de nascimento. Se ele fala isso aqui, ele seria chicoteado lá atrás? Mas se ele fala lá atrás, a vida do carcereiro seria salva com a sua família? Quem chicoteia depois cuida. O carcereiro cuidou de Paulo. Curou das feridas, da chicotada. Espera no Senhor, que às vezes aquele que te humilhou, que te magoou, vai curar. E o que a gente tem que fazer? Misericórdia e graça. Porque é de graça. Não torna essa graça que Jesus deixou para a gente barata demais. Foi pelo sangue. Ele entrou calado e saiu mudo. Cravaram a coroa de espinho na cabeça dele. Arrancaram o pelo da barba dele. Ele foi esbofeteado. Ele carregou uma cruz que uma das vigas tinha 45 quilos. 39 chicotadas por amor a mim e à igreja. E às vezes a gente não quer sofrer uma chicotada para salvar a vida. Às vezes a gente pergunta um monte de porquê. Pode perguntar porquê. Mas vive em espírito. Porque o apóstolo Paulo ali, como eu falei, que está lá no capítulo 16, 6, ele foi impedido de ir para onde ele queria. Ele foi para um lugar que ele tomou chicotada e ficou preso. E o cara que guardou ele, que ia tentar o suicídio, com medo que se ele pensou que escaparam e ele ia morrer pela mão dos seus oficiais, ele queria se livrar do sofrimento, Paulo falou: estamos aqui, não faça isso. É a graça e a misericórdia do Senhor que se manifesta, irmãos. E quando estamos em espírito, até dos nossos direitos a gente esquece. Mas quando estamos na carne, tá vendo, Senhor? Ó, é contigo, hein? Eu lavo, faz igual Pilatos fez com Jesus. Eu lavo minhas mãos, é com o Senhor. O Senhor está vendo o que eu estou passando. O Senhor está vendo o que estão falando de mim. Ele vê todas as coisas. Nada passa despercebido por ele. Mas o que nos cabe a nós é a graça e a misericórdia. E se houver retidão divina, que a gente fica triste, que é mais uma alma que foi perdida. Porque estamos aqui para fazer como Jesus, saquear esse mundo e levar o evangelho ao coração que se torne quebrantado e contrito. Quando estamos direcionados pelo Espírito Santo, até os nossos direitos, como eu venho falando, esquecemos. Quando tem vidas para ser salvas, pois foi o Espírito Santo que levou eles para lá. Paulo não deixa o carcereiro tirar a própria vida, lembrando que esse carcereiro estava vigiando eles na prisão, e ele que os lançou no cárcere. Misericórdia ou graça? Aí eu botei versus punição. Para quem nos deixa preso por alguns dias, talvez a gente fique preso por alguns dias, às vezes a gente fica preso. Eu fiquei preso naquela noite com aqueles ladrões.
Até no outro dia eu ler a palavra do Senhor, pedir perdão pelo que eu pensei, porque eu enxerguei que um dia eles podem estar aqui, aonde eu estou. Podem cumprir a consequência, estar aqui, falando talvez para essa igreja ou para outras igrejas do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo cometido aquele ato comigo. Não me cabe a mim pensar sobre isso. Somos carne, pastor Mauri já pregou isso aqui, somos de carne, sujeito a isso, como ele falou de Elias, mas que a gente possa dar vazão ao Espírito Santo, pedir perdão e pedir a misericórdia e a graça dessas pessoas que nos deixam às vezes irado, magoado e contrariado. Porque às vezes a gente não é um assalto, não é um ladrão, mas é uma adversidade com seu amigo ou com quem a gente nem conhece, que escuta uma palavra torpe, escutam algumas palavras que a gente não tem que ouvir, mas é o mundo que vivemos. E nisso a gente tem que pedir ao Senhor misericórdia e graça, porque não nos cabe a isso. Não cabe a nós buscar essa parte da justiça do Senhor. A nossa parte é clamar por misericórdia e graça. Orar para essas pessoas se arrependerem e se quebrantarem perante o Senhor. Como o povo de Nínive, o carcereiro, quando falou Paulo. Como é que eu faço para ser salvo? E ali a gente sabe toda a narrativa. E ele e a sua família foram salvos. O Senhor está sempre disposto a dar sua misericórdia e graça. E o pastor citou aqui, eu falei até para Daniela, o pastor já dando spoiler do que eu vou fechar. Gil, Salmo 100, versículo 5. Por favor, projeta aí. É leal, é bom, é eterno, é para sempre, é para todos. Não é só para nós, não é só para a Terra Fértil, não é só para Novo Tempo, não é só para as igrejas do bairro, não é só para as igrejas de Bom Sucesso, é para todos. Pois o Senhor é bom. O seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Busquem, estejam em espírito. E que possamos lembrar, como o Espírito Santo fez comigo, quando eu desejei o mal para aqueles ladrões. Para quando eu olhei para aquele cara que me fecha no trânsito. Para quando eu olho pelo aquele motoqueiro que um dia parou na Nossa Senhora de Copacabana, eu paradinho esperando minha chamada, eles querem passar pelo corredor, eu estou ocupando uma faixa, ele para do meu lado, eu de vidro aberto, falo um monte de besteira, a minha vontade é ligar o carro, jogar ele para o alto, mas eu falo, Senhor, perdoa meus pensamentos, tenha misericórdia e graça. Porque eu nem falo as palavras que não cabe falar aqui, nem que eu pense, eu quero esquecer. Porque é coisas que um homem não tem que ouvir. É coisas que se é o Wagner antigo, não é o diácono, com certeza eu ligava o carro. Eu não ia pegar, mas eu ia ter satisfação de ligar o carro e tentar pegar. Como quando o cara uma vez quebrou meu retrovisor, não foi amor de moto, eu fui atrás, depois eu falei, o que eu estou fazendo? Retrovisor eu boto no lugar. Mas Deus vai amadurecendo, Deus vai falando aos nossos corações, e que a gente possa lembrar que o amor dele é bom, leal e eterno, dura para sempre, a sua misericórdia se renova toda manhã, a sua misericórdia é inesgotável, e era para todos nós, e para todos, que aqueles que nem sequer conhecem o Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu quero ministrar à igreja, que foi ministrada no meu coração, e graças a Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, em nome de Jesus. Pastor.